Oi, galera, bom dia. Vamos aí hoje aprender um novo assunto, que é sobre compostos químicos inorgânicos, do capítulo 7. Então, introduzindo aí o conceito, o livro traz aí uma imagem da lagoa Hedionda localizada no Salar de Uyuni, na Bolívia. E este, que é o maior deserto de sal do mundo, foi um lago na pré-história, e o fato de ter secado tornou as condições de vida nesse local extremamente difíceis. Embora com pouca biodiversidade, a fauna é formada por flamingos, raposas e ovelhas. E a escassa vegetação é composta de musgos e cactos gigantes. Em meio ao sal dissolvido nas lagoas, muitos micro-organismos se adaptaram às condições ambientais e se proliferaram aí com abundância. A questão 1 aí do Vasculhando Ideias pergunta: você acha que os sais dissolvidos na água são capazes de alterar a cor da lagoa da imagem? Se sim, como? Então, você tem que lembrar ou tentar associar que o sal ele é capaz não só de alterar, né, as propriedades da água como cor, gosto e densidade, mas de aumentar a sua capacidade de refletir a luz, formando os espelhos da água, tá? Na questão 2, o sal cloreto de sódio presente no salar de Uyuni é o mesmo usado na cozinha para o preparo dos alimentos? Você conhece outro tipo de sal? Então, o sal, ele é proveniente de uma mistura, né, do componente lá, sódio e cloro, que é o NaCl. Existem outros tipos de sais? Sim, né? Tem sais de banho, o sal de fruta. Então, tem outros tipos de sais. 3. Os seres vivos têm sais em seu organismo? Explique. Sim, nós ingerimos esse sal, né? A gente precisa dessa quantidade mínima para as atividades, porém não podemos abusar. E existem aí, né, animais, como no caso o ovo, que é constituído de um tipo de sal, que é o carbonato de cálcio, tá? Então, vamos aí para o ponto de partida, que vai falar sobre resíduos orgânicos e inorgânicos. O crescimento populacional e o desenvolvimento industrial têm contribuído para o aumento da disponibilidade de alimentos em nível global e do consumo de diferentes produtos. Com isso, cresceu também o volume de resíduos gerados, os quais podem ser classificados como inorgânicos e orgânicos, dependendo da sua composição. Resíduos orgânicos são aqueles de origem animal, vegetal ou de fungos. Alguns exemplos são restos de comida, madeira, podas de planta. Por sua vez, os resíduos inorgânicos são constituídos por materiais que não são restos de seres vivos, que é o plástico, vidro, metal. E a separação dos dois tipos de resíduo é fundamental para reduzir, por meio de seu reaproveitamento e sua reciclagem, o impacto que eles causam ao meio ambiente. Né? Aí o texto está falando de coleta, né, da importância de separar. E aí vamos à pergunta: você separa os resíduos orgânicos dos inorgânicos em seu dia a dia? Se sim, de que forma? Então é uma resposta pessoal, né, relacionada aí se você pratica de alguma forma a coleta de lixo. 2. Em sua opinião, qual a importância de separar o lixo? Mais uma vez, sua opinião, né, resposta pessoal. Por que é importante fazer a separação desse lixo? Aí é importante pontuar que ajuda na reciclagem, diminui a quantidade de lixo que poderia ir para o aterro, né? 3. Você acha que quando usados para se referir a resíduos, os termos inorgânico e orgânico têm o mesmo significado daqueles utilizados no contexto da química para diferenciar compostos inorgânicos de orgânicos? Então, aqui a questão 3 já está puxando gancho sobre o assunto da aula, né? No caso, o resíduo orgânico, né, e inorgânico é uma forma aí usada de forma coloquial. Não é uma questão aí impregnada no contexto da ciência, tá? E é um termo também usado para destacar aí a separação dos resíduos nas lixeiras específicas que são para coleta seletiva. Por mais que você não faça a coleta seletiva, em algum momento você já fez essa separação, né? Quando você está no shopping, que tem lá lixeiras, né? Para você colocar o material certo. Então,
é uma forma coloquial de usar o termo, não por conta da questão científica, tá? E aí? Substâncias inorgânicas e orgânicas no conceito agora químico. Antigamente, substância orgânica era aquilo que se originava de organismo vivo, vegetal e animal, e o inorgânico era a de origem mineral. No entanto, verificou-se que isso não era correto, pois grande parte das substâncias orgânicas, hoje, podem ser produzidas em laboratório, então esse termo teve que passar por uma modificação. Hoje, substância orgânica corresponde àqueles compostos que derivam do elemento carbono. Tem carbono, é uma substância orgânica. E as substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos que a gente tem aí na tabela periódica. Porque você já parou para pensar que a gente tem vários elementos da tabela periódica, né? E esses elementos são importantes para quê? Para formar substâncias. E a gente tem um monte de tipos de substância, um monte de tipos de coisas, né, que está relacionada à química no seu dia a dia. E aí as reações químicas, elas possuem uma representação na fórmula. Tudo que no estado inicial, né, que está antes da seta, é chamado de reagente. E quando as ligações químicas dos átomos do reagente são rompidas, forma um novo arranjo e acontece uma reação e forma os produtos. Então, antes da seta são os reagentes. É como, imagina assim, como você estivesse fazendo misturando os ingredientes para fazer o bolo, é o seu reagente. A seta é indicando que está acontecendo essa reação. E o produto é o bolo. Então, quando você até faz um bolo na sua casa, você está fazendo um processo químico, né? Você está reagindo substância para ter no final o produto, que é o bolo. Então, reagente é tudo aquilo que vem antes da seta e o produto é o que vem depois, que é o que se produziu por meio dessa reação. E aí, existe uma pessoa aí muito famosa, né? Que é o Lavoisier, que criou uma lei chamada Lei da Conservação das Massas, que é o seguinte: após realizar diversas reações químicas dentro de recipientes fechados, Lavoisier percebeu que ao medir a massa do recipiente antes e depois da reação química, ela se mantinha inalterada. Então, essa descoberta passou a fazer parte dos saberes populares, o saber popular, que é o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que eu tenho de reagente, eu vou ter no final de produto. É a mesma quantidade. E aí criou essa frase de Lavoisier, que é uma frase muito importante. Outra coisa, nas reações químicas, às vezes tem algumas informações entre parênteses, né? Igual ali, AQ significa que é aquoso, L significa que é líquido, G significa que é gasoso. Quando tem o S, indica que é sólido. É só para destacar como que tá, né, os produtos na reação, tá? E aí a gente tem a teoria da dissociação iônica, que o Shivant Arrhenius foi aí um dos pilares, né, dos estudos aí sobre compostos inorgânicos, né? E aí ele, em 1884, ele realizou vários experimentos para explicar a condutividade de algumas soluções. E a condutividade elétrica das soluções dependia da existência de íons, que eram os responsáveis por transportar a carga. Então, soluções iônicas transportavam corrente elétrica porque os seus íons, que antes estavam em um aglomerado iônico, eram separados quando colocados em água, que é o que a gente chama aí de dissociação iônica, que é a ionização. O que é ionização? Nada mais é do que você colocar um reagente em água, ele vai gerar íons, né, e vai conduzir ali corrente. Então, a gente tem essas características nos elementos. E esse cientista, ele entendeu como isso funciona.
e classificou aí em 4 substâncias básicas, né? A gente vai começar pelos ácidos, que são compostos moleculares que quando se dissociam, quando se separam, vai liberar, né, possui hidrogênio sempre na frente do elemento e que é liberado como cátion quando dissolvido. Então, o que acontece? Possui um elemento químico H+, do lado esquerdo ligado lá a metais, exemplo, HCl, HCN, HCO3. Esse H na frente do elemento indica que essa substância é ácida. E quando coloca na água, esse hidrogênio, esse H+, ele vai soltar na reação. Então, o que os ácidos possuem como característica? Tem boa condução da eletricidade, tem o sabor azedo. Quando você pensa em ácido, logo associa o quê? Um limão, por exemplo. Os elementos que formam ácido se formam por ligações covalentes e eles ganham elétrons. No geral, são tóxicos e corrosivos e mudam a cor de certas substâncias quando a gente faz um indicador de ácido e base, né, que é o caso aí do experimento que a gente vai fazer na aula. Então, ácido é o quê? O elemento vai ter o hidrogênio ligado a algum metal, alguma substância da tabela. Então, tem o H na frente, é ácido. Processo de ionização. Como que libera esses íons? Exemplo, o ácido clorídrico, quando ele reage com a água, ele vai soltar o H+, e o Cl-. O ácido fluorídrico, quando entra em contato com a água, ele libera o H+, e o flúor, né, vai soltar lá o seu ânion. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, quando colocado em água, também libera o seu H+, e o restante da fórmula como ânion. O que é importante entender? Ácido sempre vai liberar esse H+, tá? E o ácido, em contato com a água, gera condução elétrica, gera íons. Quais são a aplicação dos ácidos? Qual a importância? A gente tem o ácido clorídrico, né, que é utilizado na limpeza e é comercializado impuro como ácido muriático. E você tem ácido clorídrico no seu estômago como base, né, de digestão. O ácido sulfúrico, ele é utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizante. O ácido acético, nosso popular vinagre, né, ele é também um ácido. O ácido carbônico, que é utilizado aí em água gaseificada e refrigerante, é o que dá o gás nas bebidas. O ácido nítrico, que é utilizado aí na fabricação de explosivos e também fertilizantes. A gente tem as bases, que também faz parte desses compostos inorgânicos. Base, ela pode vir também chamada de hidroxila. Por que hidroxila? Porque sempre está ligado um OH, né, a hidroxila OH-, que é liberado na água como ânion. Então, toda a base, né, característica de uma substância básica, ela vai ter esse grupo OH do lado direito, né, ligado aí às substâncias. Normalmente são metais. Então, a gente tem ali, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Então, o OH, que é a hidroxila, está ligado ao metal do lado direito. Então, também tem boa condução da eletricidade, mudam a cor de certas substâncias quando a gente vai fazer o indicador, tem uma coloração avermelhada e um sabor adstringente. O que é esse sabor adstringente? Sabor igual ao da banana verde, que parece que prende a língua. Essa é a característica de uma substância básica. Quando as bases reagem com ácidos, por exemplo, vão produzir uma outra substância que é chamada de sal, que aí a gente dá o nome de neutralização. Mas isso aí a gente vai ver já já. Então, o processo de dissociação, dessa separação desses íons. Quando em contato com a água, vai liberar o quê? OH-.
Então, exemplo, NaOH mais água libera o Na+, e o OH- que é a hidroxila, né? MgOH2 mais a água vai soltar na água a hidroxila, e o alumínio ali, o hidróxido de alumínio com a água, vai liberar também a hidroxila, que é o OH-. Então, só recapitulando, base libera OH-, ácido libera H+. E a função das bases? A gente tem aí o hidróxido de sódio, né, que é utilizado aí na fabricação de sabão e corante. A gente tem hidróxido de magnésio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido e laxante. Hidróxido de amônio, que é na fabricação de fertilizante como gás de refrigeração. Hidróxido de alumínio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácidos. O hidróxido de cálcio, que é aquela famosa argamassa, né, de construção civil. E aí, né, acidez ou basicidade de uma substância. Uma substância ela pode ser mais ou menos ácida que outra, da mesma forma que as substâncias, né, alcalinas, que são as bases, têm diferentes graus de basicidade. Algumas não são ácidas nem básicas. Existem as substâncias neutras. Então, existe uma escala, né, que é a potências hidrogeniônico, que é o pH, famoso pH. Substâncias neutras, né, vai ter o pH igual a 7. Quando a substância é abaixo de 7 na escala, a gente diz que é ácido. Quando é maior que 7, indica que a solução é básica. Então, existe uma escala que mede, né, a intensidade do pH, e que no 7 é neutro, no ácido é abaixo de 7 e o básico acima de 7. Quando a gente vai observar a mudança de tom de coloração, quanto mais puxado para o vermelho, ácido, quanto mais puxado para o roxo, a substância é básica, tá? E aí, indicadores de ácido-base são o quê? Formas que a gente pode utilizar para saber se a substância é ácida ou básica, que é o que vocês vão fazer no experimento com o repolho. Então, algumas substâncias elas mudam de cor ao entrar em contato com uma solução ácida ou básica. E aí a gente chama essas substâncias de indicadores de quê? Ácido e base. Então, essa característica pode ser considerada, né, para indicar uma acidez ou basicidade de uma amostra. Então, tem aí o azul de bromotimol, que é uma substância que a gente coloca para saber, né? Quanto mais vermelho, mais ácido, tá? E se fica neutro, fica verde. E quanto mais básico, puxando para o azul, né? Esse tom meio roxo. Sais. O que são os sais? Os sais são compostos iônicos que apresentam ao menos aí um cátion diferente de H+, e no mínimo um ânion diferente de OH-. Então, o sal mais famoso que a gente tem na natureza, né, é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é o NaCl. A característica de sal, muitos têm sabor salgado, tem alta solubilidade em água e apresenta valores de solubilidade tão pequenos que não são considerados solúveis, como é o caso do carbonato de cálcio, que é o constituinte do mármore. Conduz a eletricidade quando estão na fase líquida ou em solução aquosa, porque neste caso há elétrons livres. E geralmente são sólidos, né, a pressão 25 graus atm. Como que a gente tem o sal? O sal ele é formado através de uma reação que tem um ácido, como no exemplo aí a HCl, mais uma base, que na neutralização vai formar esse sal e água. Como assim, professora? Vamos ver aqui o esqueminha aqui da reação. A gente tem lá o ácido clorídrico, que é um ácido, e uma base, né, que é o hidróxido de sódio. Quando ocorre a reação, o cátion do sódio e o
ânion do cloreto vão se juntar e vão formar o sal. E a hidroxila e o hidrogênio que sobra vão formar a água. Então, o sal ele vai ser formado por meio do que está diferente ali do H e do OH, porque esse H e o OH vão formar a molécula da água e as outras substâncias vão se dissociar e vai formar o sal. Então, mais exemplos. Temos ali o ácido clorídrico com hidróxido de potássio, ó, HCl mais KOH. O que vai acontecer ali para formar o sal? O K e o Cl vão se juntar e a hidroxila do ácido, né, e o OH também, que é a hidroxila da base, vão juntos formar moléculas de água. Olha outro exemplo, ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio. Então, o H e o OH formam a água. E o que sobra na solução vai formar o sal, que é o caso aí, ó, sulfato de cálcio, que é o cálcio e o enxofre com oxigênio, sulfato de cálcio. Aí a gente tem outro exemplo, ácido fosfórico e hidróxido de alumínio. Também vai formar o quê? A água no final, com as hidroxilas, e os elementos, né, que está associado, vão se juntar e formar esse sal. Como a gente tem aí o exemplo aí, ó, o alumínio junto com fósforo e oxigênio formou o fosfato de alumínio, que também é um sal. Aplicações dos sais. A gente tem o nitrato de potássio, que é o KNO3, que é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos, como na salsicha. A gente tem o fluoreto de sódio, que é enxaguante aí bucal, que inibe a perda de minerais dos dentes. A gente tem carbonato de cálcio, que é utilizado aí no detergente. A gente tem hipoclorito de sódio, que é utilizado no branqueamento, né, de produtos têxteis na indústria de papel. O sulfato de cálcio, que é utilizado na fabricação do caso aí na época do giz escolar. Então, óxidos. Óxidos são elementos que não vão estar associados em água. São elementos que vão ocorrer de forma espontânea na natureza. O óxido, ele é formado por dois elementos químicos sempre, tanto que ele é chamado de binário. E o óxido, ele vai ter O de oxigênio, então óxido, oxigênio. Ele vai ter o oxigênio ligado com todos da tabela periódica, né, formando uma dupla, com exceção do flúor, que não vai se ligar com esse oxigênio. Então, o óxido vai ser formado, né, por meio de um oxigênio ligado a mais um elemento da tabela sem o flúor, tá? E aí a gente tem tipos de óxidos. Tem a classificação. Óxido, quando ele é ácido, é quando ele reage com uma água e forma aí a base, que são as divisões. O óxido básico, ao reagir com água, formam ácidos. Óxidos neutros não reagem com ácidos, bases e nem água. Então, a gente, na categoria do óxido, a gente vai ter aí um grupo que vai reagir em água, vai formar substâncias, e vai ter outros que não vão reagir. Exemplo aí, óxidos que são básicos, são os elementos que estão no grupo 1 e 2 da tabela, que aí a gente tem lá o sódio, cálcio e magnésio, por exemplo. Os ácidos, quando eles se ligam aos ametais. Os neutros só tem 3, que são os gases, que é o óxido de nitrogênio, o gás carbônico e o óxido nitroso. Os anfóteros é o que sobra, tá? Os anfóteros, eles são, assim, as exceções. Aí a gente tem, quem são essas exceções dos anfóteros? O alumínio, o zinco e o ferro. Esses aí sempre vão ser anfóteros. E aí, né, o que são óxidos anfóteros?
são óxidos que têm caráter intermediário entre ácido e básico. Então, quando ele reage com ácido e uma base, eles vão formar um sal e a água. Então, exemplo, óxido anfótero mais ácido ou uma base vai gerar um sal ou com a água. A gente tem aí o óxido de zinco, que está reagindo com ácido clorídrico, que formou aí, né, um sal com água. Aí a gente tem também de novo o óxido de zinco reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base, que vai formar um outro tipo de sal com a água. Então, os óxidos anfóteros, eles reagem com ácido ou base e vão formar sal e água. Exemplo aí, a gente tem, né, os dois elementos aí, o óxido de alumínio, que é conhecido aí popularmente como alumina, que é usado nesses fornos de cerâmica para fazer cerâmicas artesanais. E o óxido de zinco é a nossa famosa hipoglós. Então, quando esses óxidos reagem com ácido ou base, vão formar um sal com água. Então, são tipos de reações. Função e aplicação dos óxidos. Então, a gente tem aí peróxidos, né, que é o caso mais conhecido aí, o peróxido de hidrogênio, que é a conhecida aí a água oxigenada, que é antisséptico e utiliza também como clareador de pelos, cabelos. A gente tem o dióxido de silício, né, que é o óxido mais abundante da crosta terrestre e é componente dos cristais, das rochas e da areia. Óxido nitroso, N2O, que é conhecido como gás hilariante, né? E esse óxido inalado em pequena quantidade provoca euforia e pode causar sérios problemas na saúde, e ele é também usado como anestésico. Então, como que identifica óxido? O óxido vai ter o oxigênio ligado a algum elemento. Sempre um composto binário. Vamos a algumas aplicações aí. A gente tem óxido de cálcio, que é utilizado na correção do pH do solo, né? Que é proveniente, que é a famosa cal. Óxido de manganês, que é utilizado na fabricação de aço. Óxido de estanho, que é utilizado aí na fabricação de latas. Óxido de ferro 3, que é utilizado aí na fabricação de pigmentos. Óxido de alumínio, que é utilizado na fabricação do alumínio. E muitos outros. Como também a gente tem, né, o CO, que é o monóxido de carbono, que é um óxido. A gente tem o CO2, que é o gás carbônico, que é um dióxido, né? E esses óxidos, eles estão muito presentes na questão aí dos componentes, né, da atmosfera, e que quando reagem com a água podem formar a famosa chuva ácida, tá? Que a gente vai ver isso também mais para frente. Então agora chegou o momento de fazer as atividades, né? A atividade de aula ficou aí o livro, página 448, 449 e 450. Para casa, 451 e 452. Hoje é a entrega do nosso trabalho, que é o experimento, que está lá na página 445. Quem não entendeu como que tá com dúvida, tem o anexo da aula do dia 28 de maio que está explicando. Temos aí o fórum aberto valendo um ponto extra, que está até o dia 2 do mês que vem. Então, não perca essa chance, tá? O trabalho tá lá na página 445, que é os materiais. Eu coloquei como sugestão fazer o suco do repolho roxo, que é o quê? Bater no liquidificador a folha do repolho com água, depois peneirar, e aí você já vai ter o seu líquido, né? Que é o seu indicador de ácido e base, que fica mais fácil. E registrar suas perguntas e respostas no portfólio, tá?
dúvidas lá na plataforma. Até a próxima aula e um grande abraço.